Não, pode Deus, a gente não começou a gravar ainda, cara. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Paulo. Professor Silvanei. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a oficina que a gente trabalhou, a temática estatística, na Escola Estadual Creuza de La Coleta. E a gente vai falar um pouco sobre o que foi desenvolvido em sala de aula. A ideia dessa vez do nosso vídeo não é mostrar o que vai acontecer, é mostrar o que já aconteceu. Como o nosso plano de aula envolvia investigação matemática, não tinha como a gente fazer o que ia acontecer. Então, trouxemos os trabalhos aqui e mostrar como foi o desenvolvimento da aula com todos os alunos. Então, pessoal, a primeira ideia que foi proposta para os alunos foi que eles pegassem dados reais, dados que, vamos dizer assim, iria proporcionar uma visão mais dinâmica e mais realista do que é se trabalhar com dados estatísticos. Então a gente pediu, primeiramente, que eles esboçassem de simples modo a categoria, no caso era o supermercado, vestuário, moradia, veículo e alimentação. E o valor que eles gastavam mensalmente com cada categoria. E depois que eles estipulassem esses valores, eles encontrassem o percentual. Nessa atividade, vou colocar um pouco mais próximo, o que a gente pensou? De jogar, quando eles colocassem o valor mais próximo possível da sua realidade. Colocando esse valor mais próximo, o que seria a primeira dificuldade deles? Encontrar o percentual. Isso aqui a gente não deixou claro, não deixou nenhuma regrinha, não deixou nada. Eles simplesmente colocaram os valores e tiveram que encontrar esse percentual todinho aqui. Após esboçar isso no papel, a gente pediu que eles tentassem demonstrar esses dados em uma cartolina por meio da representação do gráfico. Então, a ideia ficou mais ou menos assim, no qual o título seria as despesas mensais, e aqui, nessa primeira representação, eles se representaram por meio do gráfico de barras. A primeira etapa, acho que não foi utilizada as barras. Eles construíram o gráfico e fizeram as linhas. Aí a segunda etapa, eles recortaram e colocaram a barra referente a cada percentual que eles iriam encontrando. Aí aqui na parte vertical, ou horizontal, desculpa, por cada barra aqui, o representante das categorias. No caso aqui, a primeira barra, o supermercado. Como vocês podem observar, foi o maior percentual na representação aqui do lado vertical, na vertical. E cada barra, uma categoria. E cada qual representado aqui na vertical, o percentual relativo a cada categoria. Aqui nesse gráfico foi do aluno do terceiro ano A. A dúvida deles não é dessa construção, se tinha que ser em ordem decrescente ou em ordem crescente. Deixamos livres para que eles pensassem o seguinte: na altura do gráfico, ela não ia modificar nada no gráfico deles. Então, de cada barra, a altura da barra não ia modificar nada no gráfico. O que era importante era as porcentagens e a informação aqui embaixo, para a outra pessoa olhar o gráfico e entender o que estava escrito. Então, cada gráfico sai de uma maneira diferente. E a intenção, pessoal, foi que cada um colocasse os dados deles em relação aos gastos mensais relativo a cada família. Então, todos os gráficos eram diferentes. Esse aqui foi a primeira representação por meio do gráfico de barras. E logo após, a gente pediu que eles também tentassem expressar essa ideia pelo gráfico de setores, para trabalhar essas duas ideias distintas, né? São dois gráficos totalmente diferentes. Aqui no gráfico de setores, geralmente ele é conhecido mais como gráfico de pizza, o que pedimos para eles? Para eles encontrar o centro da circunferência.
Quando encontraram esse centro, o que eles pensaram primeiramente, o primeiro menino que conseguiu resolver, ele fez duas retas e encontrou tipo 50%, 25% em cada pedacinho. É 25, 50, 55, 100%. Depois disso, ele pegou e foi dividindo mais ou menos como ele imaginava. Aí saiu também um mais diferente que o outro. E para comprovar como que foi feito, como que dava certo, nós levamos o notebook, um data show, e conforme eles iam conseguindo resolver, a gente ia acrescentando os dados no notebook e montando esse mesmo gráfico ao mesmo tempo que eles. Quando eles terminavam de desenvolver aqui, o notebook também estava pronto. E a maioria dos alunos conseguiram fazer bem próximo do real mesmo. Bom, eu acho que a ideia principal desse trabalho, dessa oficina, foi propor para os alunos uma construção do conceito do que é estatística, a estatística do dia a dia deles, representação gráfica, análise de dados, e a gente não aprofundou muito sobre a questão de frequência relativa, porque é um contexto muito, vamos dizer assim, muito complexo para o raciocínio deles. A gente só pediu para eles efetuarem o cálculo dos dados, sendo que o valor total dos gastos deles, aí dividindo esse valor, eles encontrariam o percentual relativo a cada parte de cada gasto. Então, aqui temos outros trabalhos. E o que é importante deixar bem claro para quem estiver assistindo esse vídeo, seja essa pessoa um professor ou um aluno, ou alguma pessoa que vai aplicar esse plano alguma vez, cada trabalho ficou de uma forma diferente. Só que no final, como a gente tinha um pouco de tempo, a gente pegou o gráfico. Tipo, o Paulo construiu o gráfico dele, eu construí o meu. Eu fazia a leitura das informações que ele colocou no gráfico, para ver se o gráfico ficou bem desenhado, ficou bem produzido. Então, cada um ficou de uma maneira diferente. Nós colocamos tudo em cima de uma mesa e cada um ia fazendo a leitura do gráfico do outro, vendo aonde gastou. E para eles foi muito importante, porque geralmente eles só ficam olhando esse gráfico e informações longe da sua realidade. E eles colocando gastos aqui, perceberam que gasta muita coisa no mercado. Alguns alunos que já trabalham gastam muito em loja, em roupas e coisas pessoais, mas perceberam que seus pais gastam muito mais em casa e no mercado com eles. E teve muitos trabalhos, muitas coisas muito legais. Tem outro também. Esse trabalho aqui foi do menino que chegou após a gente já ter trabalhado, como fazer, como todas as etapas, ele apenas olhando e rapidão conseguiu construir um raciocínio e colocando todas as suas despesas, ele construiu um gráfico em ordem decrescente. Foi diferente dos outros, mas também ficou muito interessante. Bom, pessoal, isso foi um pouco, essa fala nossa, foi um pouco sobre o desenvolvimento do nosso trabalho, da oficina que envolvia a temática estatística. E eu acho que um ponto forte assim, que ficou para nós como futuros educadores foi a questão de trabalhar com um aluno especial, surdo-mudo, que trabalhou nessa oficina, como na próxima que a gente vai falar um pouco para vocês também. E com certeza eu acho que ficou bastante marcado, foi uma primeira experiência nossa, um aluno super inteligente, que deixou nós muito surpresos assim como professores, pela questão de saber ali os detalhes ali, e tinha até tem até uma questão bem importante também, que tinha uma professora intérprete com nós na sala de aula, acompanhando esse aluno. Então, conforme ele ia se comunicando com ela, ela passava as informações para a gente e a gente passava as informações para ela, para assim que ocorresse uma comunicação mais aceitável, mais plausível. Como o material é material manipulável, isso ajudou muito a gente no decorrer da aula, porque quando ela chegou na sala a gente não sabia o porquê que ela estava ali, e depois que ela começou a trabalhar com ele com gestos. Mas no decorrer do trabalho,
o material manipulável chamou muita atenção dele. Como é uma coisa palpável, de fácil acesso, como eu posso dizer, de como é bom trabalhar, a gente conseguiu se comunicar com ele, mostrando na onde tinha que fazer um risco, os traços, como tinha que recortar. Então, por mais que não sabíamos se comunicar através da língua de sinais, conseguimos trabalhar com ele de uma forma muito boa, sendo a primeira vez que trabalhamos com aluno especial. E a professora também falou pra gente que a única aula que ele ficou acordado inteiro foi uma aula dessa nossa, uma aula onde ele ficou encantado com tanto material, onde ele podia desenvolver trabalho tão bom quanto os outros. Bom, pessoal, eu acho que finalizamos aqui. É um prazer estar conversando aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima e muito obrigado.